Boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham na live partilhando desta quarta-feira, 9 de setembro. Nós estamos entrando no ar agora. Queremos fazer um passeio, né? Nós estamos indo hoje até a fronteira, né? Para conversar, bater um papo, partilhar um pouquinho das experiências com um trio de peso, né? Um trio forte. Padre Valdeir, Padre Florencio e Padre Kefren. Uma boa noite aos três, boa noite, Manuel Boa noite. Jesus. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando também pela live. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir que o pessoal que vai nos acompanhar nessa noite pudesse deixar no comentário de onde está nos acompanhando, de onde está assistindo. Se quiser deixar algum recado aí para os padres, a gente vai durante a live partilhando, né, comentando com eles e a gente vai fazendo essa partilha dos comentários também. Também eu aproveito para pedir ao pessoal que compartilha a transmissão para que mais pessoas possam assistir. E também aqueles que ainda não curtiram a página da Arquidiocese no Facebook, que façam esse favor de curtir, né? E aí vai recebendo as informações que estão sendo publicadas aí na nossa página da Arquidiocese no Face. Nós estamos chegando ao número de 5.000 curtidas, né? Esperamos que nesse mês de setembro a gente consiga esse feito, né? Então, é bom que o pessoal vá compartilhando, mais pessoas fiquem sabendo da página e fiquem nos acompanhando. Boa noite, Manuel. Boa noite, meu amigo Lupe. Boa noite, Padre Valdeir. Boa noite, Padre Florencio. Boa noite, Padre Kefren. Padre Valdeir, de longa história, a gente teve, né? Ele esteve aqui na minha paróquia, na Santa Terezinha. O Padre Florencio nem se fala, né? O Padre Florencio faz parte da minha história, assim, né? Tanto no seminário quanto depois ele estando por diversas paróquias e a gente ajudando na parte de comunicação. E eu nunca tive o prazer de conversar com o Padre Kefren, quer dizer, então vai ser a primeira vez que a gente tem essa alegria de encontrar com ele, né? E fazer esse bate-papo. Muito obrigado pela compreensão de vocês, pela acolhida de vocês. A gente está chegando no frio de Jaguarão e eu já ia brincar, né? Porque o Valdeir tem uma voz que é um trovão, né? Não é uma voz, né? E aí, aqui em Pelotas, agora há pouco, veio um temporal, né? E quando nós começamos a entrar no ar, a primeira coisa que eu vi era o Valdeir se movimentando e já falando alto, assim, né? Aquele retumbar. E aí digo assim, é o Valdeir ou é o São Pedro aqui em cima, né? Que está fazendo essa movimentação toda, né? Meus amigos, meus irmãos, bem-vindos. Nós já temos, assim, diversos recados. Eu vou deixar que primeiro o Lupe possa começar a nossa conversa, que é ele hoje começa, e aí depois a gente vai também ao longo, como disse o Lupe, né, compartilhando aquelas intervenções que os amigos de vocês, que muitas pessoas conhecidas, ao longo dessa noite vão fazer com vocês. Meu amigo Lupe, vamos lá. Vamos deixar também registrado, né, que a nossa live vai ao ar amanhã de manhã, né, nessa quinta-feira, na Rádio Universidade. Então, também um bom dia a quem estiver nos escutando na Rádio Universidade nessa quinta-feira. Então, primeira pergunta é que vocês pudessem comentar conosco o que a pandemia mudou aí por Jaguarão. Então, sabe que a pandemia, claro, eu lembro muito daquele final de semana de 15 de março, em que nós achávamos que ia durar um mês, 2 meses, assim. Era algo que não tínhamos noção da dimensão naquele momento. E pensávamos em alguns projetos que já estavam prontos para serem encaminhados como paróquia, como arquidiocese. E depois as coisas foram começando a ser reconstruídas. Mas é interessante pensar, no primeiro momento, aquele olhar que dá assim, um pouco de assustado, mas com muita esperança nos dias que viriam. E ao começar a caminhar a proposta de ser igreja nesta realidade, no primeiro momento, o que nos salvou, assim, e até diante das pessoas, que também ficaram um pouco assim, padre, mas não poder participar da missa, e falávamos do cuidado com o outro, da oportunidade de ser igreja doméstica, e que os meios de comunicação, que até hoje nos ajudam muito, foram a grande ferramenta, né? Mas se fôssemos pensar e fazer uma avaliação, a gente costuma falar aqui em casa, claro, nos 2 primeiros meses a gente ficou muito reservado, assim. O padre Florencio e o padre Kefren nem saíam de casa, era o padre Valdeir que fazia encomendação, e a gente cozinhava e cuidava da casa, também foi uma experiência interessante.
rezávamos as missas todas só conosco, não tinha participação de ninguém. Mas foi uma coisa interessante que quando passou um mês e pouquinho, nós nos demos conta que a gente fazia mais coisas pastoralmente falando do que no tempo normal. Então, a pandemia nos trouxe algumas experiências incríveis. Eu rezava algumas vezes e até cheguei a comentar com o Padre Kevin, parecíamos aquela proposta de um hospital de campanha que o Papa Francisco falava tanto e propunha, de acolher mesmo, porque as pessoas começaram a nos aproximar de outras realidades. Fomos vendo outras coisas e surgiu várias coisas. Mas uma coisa que nos marcou muito, e até se os pais depois quiserem falar um pouquinho mais, mas nessa linha de reflexão, foi que a preocupação com o outro e de forma especial com o alimento. Como Jaguarão é uma cidade de fronteira, fechou a ponte, muita gente ficou desempregada, como em todos os lugares. Mas, é claro, nós sentimos muito isso, porque a função daqueles que trabalhavam do outro lado, também do outro lado que vinham para cá fazer compras, e essa relação que é muito próximo da fronteira, que influencia muito na igreja também, porque são os nossos, muitos deles, que estão trabalhando. E na necessidade, a gente ficava numa preocupação, e a coisa que as pessoas mais pediam para a gente, por exemplo, é assim: Padre, o meu prato está vazio. E isso nos marcava muito, mas como assim o prato vazio? Ou seja, eles não tinham alimentos. Isso começou a gerar em nós um sentimento. E resolvemos, um determinado momento, ali já no comecinho de abril, que a gente tinha que fazer alguma coisa. E foi aonde que a maior iniciativa deste tempo, que nos deu grandes oportunidades, foi a campanha Prato Cheio. Por que prato cheio? Para não ficar mais um prato vazio na mesa daqueles que não tinham nada. E aí foi uma experiência incrível, assim. Começou um projeto pequenininho e o projeto se expandiu. Esse era o nosso cartaz, assim. Prato cheio para todos. E a sua solidariedade é o prato cheio do irmão. Mas foi uma coisa que partiu daqueles que eram mais necessitados. E eles reclamavam que estavam com os pratos vazios, assim. E essa ideia nos fez também experimentar algo incrível, que foi a generosidade e a partilha das pessoas. E tivemos a ideia, só para dar um geralzão assim, tivemos a ideia de ir ao encontro, para evitar aglomeração, foi até uma recomendação da Vigilância Sanitária, que a gente não entregasse, não fizesse fila, e criou-se um grupo de trabalho, coordenado por uma leiga, a Carmen Calvete, e tantas outras meninas que são essas trabalhando aí juntos, e nós recebíamos algumas cestas prontas, outras nós construíamos as cestas, colocamos ponto de recolhimento nos supermercados, nos lugares públicos, as pessoas iam até esses locais, mas não saíam de casa para isso, mas quando fossem ao local. E aí elas foram partilhando. E muitas empresas, muitas granjas da nossa região, todos contribuíram assim. Mas o interessante era chegar nas famílias. Essa é uma experiência incrível, que eu agradeço à pandemia. E por isso eu fiz essa comparação com um hospital de campanha. As fronteiras, pensando um pouquinho naquilo que era a proposta da igreja para este ano, na arquidiocese, o pilar da palavra, e nos convidava a missão, ser uma comunidade eclesial em missão. Isso realmente foi experimentado. Talvez se não tivesse a pandemia, talvez não seria tão eficaz quanto foi. O contato com as pessoas, o encontro, realidades que não eram só os nossos, outras realidades, assim, e tomou uma proporção tanta que chegou a um ponto que a gente ajudava um grande número de pessoas, além desses vulneráveis e mais fragilizados, os músicos que passaram muita dificuldade, os alunos da Unipampa, então, assim, porque não tinha mais o RU, a situação deles estava... Então, até a Pastoral Carcerária de Pelotas teve um momento que a gente tinha uma cesta sobrando e eles precisavam, nós enviamos, o Padre Hamilton esteve aqui nesses dias, levou. Então, foi assim, foi uma experiência muito grande de partilha e de vivência concreta da palavra. Eu lembrava muito daquele milagre, e falei umas vezes com o Padre Kevin, no Evangelho de São João mesmo, capítulo 6, o milagre da multiplicação dos pães, assim, era incrível, assim, sabe? Como que aquela coisa, assim, chegou a uma proporção de 16 toneladas de alimento. Para uma realidade que é pequenininha e de um povo que rezava muito. Então, essa foi a experiência de uma igreja em oração, mas que vivia aquilo que rezava. Então, foi uma experiência muito bonita para nós, assim. E
a participação. Até hoje, a gente tem um grande número de pessoas que nos visitam, porque agora os padres ficaram muito conhecidos, né? Tem algumas pessoas, vêm aqui em casa, e, claro, a gente está um pouco menos agora na campanha. É uma proposta de reestruturar para a gente ver como vai fazer. Continuar o atendimento, mas de uma outra forma, né? Para não ficar também só um assistencialismo. A gente quer uma preocupação de formar pessoas, dar dignidade e ser igreja. Sabe que quero partilhar uma outra coisa, que é quando eu chegava na casa das pessoas e perguntava assim, qual é o teu nome? Como tu te sentes? Como é que tu está vivendo? E as pessoas ficavam impactadas por a pessoa perguntar o nome. Então, às vezes, é muito simples. É só ir ao encontro, perguntar como se sente, qual o seu nome, como é que eu posso te ajudar. E coisas muito simples são uma dimensão muito grande, assim. Mas o que mais nos alegra, assim, e enche o coração de alegria, não só dos padres, mas de toda a igreja da paróquia, assim, as duas paróquias, a Imaculada Conceição do Divino Espírito Santo, que trabalhou muito unido. Unidos, nós construímos esta campanha que tomou uma dimensão e uma proporção que a gente não imaginava. Padre Valdeir, Padre Kefren, Padre Florencio, vamos dar uma registrada no pessoal que está chegando, porque senão vai acumular muito e aí depois a gente claro, não... Claro, né? Bom, o Daniel Kurtz está mandando uma boa noite para vocês. O Daniel também é responsável pela programação da Rádio Universidade. O aviso que o Lupe deu, né, de que amanhã pela manhã, nessa quinta-feira pela manhã, está sendo retransmitido, mas também no sábado às 14 horas e no domingo às 14 horas. Fabiane da Rosa está dando boa noite. A Jane Cristina, boa noite a todos. Renato Fernandes, boa noite. Renato Fernandes é de Jaguarão. Dos Anjos Lazarim, boa noite. O Joy Luiz Fuxi, dando boa noite. A Jane Cristina Nebel, paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Pelotas. A Lidiane Rios, boa noite, querido Padre Valdeir e Padre Kefren Gouveia Nabuco, saudades. A Vera Lúcia Brum, boa noite, paz em Cristo. A Ilza Mar Iribarren, boa noite. Eduardo Neves, boa noite, um abraço forte, Padre Valdeir, Padre Kefren e Padre Florencio. A Lidiane Rios, boa noite a todos. A Oca está fazendo uma reclamação, ela está de Tramandaí, está assistindo. Ela disse que lá estava com dificuldade no sinal. Oca, nós tivemos um temporal muito forte aqui em Pelotas, então talvez a transmissão de internet em alguns lugares esteja com alguma dificuldade. Mas se outras pessoas estão tendo dificuldade, por favor, nos avisem. De Tramandaí, mas sou natural de Pelotas, da Vila Silveira. A capital de Pelotas, Conhece? Claro, a Vila Silveira. Claro, Conhece? A capital de... Centro Geográfico de Pelotas, né? Com certeza. Leonice Camacho, minha mana, boa noite a todos. Um quinteto de peso, abraço a todos. Oh, que bom. A Oca está dizendo depois... olha, me perdi porque avançou. Não, vamos ver. Roselaine Franco, boa noite. Cecília Butov, que trabalho bonito. Elaine Neutzling, um abraço com muito carinho ao Padre Florencio, que foi o espiritual do Emaús, que participei, um dos primeiros realizados nas dependências do seminário. Elaine, a gente não diz assim que foi um dos primeiros, porque aí a gente aponta a nossa idade, Elaine. E a gente, nessa altura do campeonato, a gente não diz mais essas coisas, Elaine. Elaine é sobrinha do presbítero Cláudio Neutzling, né? Para quem ainda lembra do presbítero, né? E muitos lembram. Eva Aldrigo, boa noite. Tânia Pérez, boa noite, paz e bem. Ana Emília, boa noite. O Joy, grande abraço, Padre Florencio, Padre Kefren, Padre Valdeir. Que Deus os abençoe e proteja. O Joy é daqui da paróquia Santa Terezinha, é um dos responsáveis pela parte de canto aqui da paróquia. Mérice Fritzen, boa noite. Rejane Afonso, boa noite. Maria Inês, paz e bem. Veralice Correia, boa noite. Padre Tarcísio de Canguçu, boa noite. Correu aqui. Boa noite, padres Emanuel Lilupe. Boa noite, padres Emanuel Lilupe e todo o resto, né, o padre Tarcísio. Cláudio Borba Lemes, boa noite na audiência. Claro, né, Cláudio? Como não estaria na audiência? Quarta-feira é obrigatório na audiência da live, né? Elenara, boa noite, muito bom assistir com vocês. Nosso querido primo, Padre Florencio, aqui de Santa Rosa. Abraço a todos. Nossa, nós daqui a pouco... Estamos chegando longe. Nós já somos nacional, vamos ser internacional, né? E vou perguntar para o Padre Valdeir se ele continua sendo internacional, né? Cleiton Rodrigues... Claro. Colorado, né? Tá bem. Padre Kefren, Colorado, gremista ou Farroupilha aqui em Pelotas?
Padre Valdeir? Padre Kefren. Oi, pois não? Qual é o seu time de... Em Pelotas, qual time que tu torce? Sabe, mas Não. Eu ainda estou chegando, ainda não. Ainda está chegando, tá bem, tá bem. Marilane Scher dos Santos, a gente já conhece. Dona Marilane, bem-vinda. Boa noite, sejam bem-vindos a São Lourenço do Sul, viu? Vocês estão visitando São Lourenço também. Elanara Bortoli Meneghel, Patrícia querida, muitas bênçãos. Oca Mesquita, sou irmã do Aldir Mesquita da Silveira. Claro, Oca, a gente sabe, todo, o Aldir, o Almir, a Daisa e assim por diante, né? Cláudio Borba Lemes, meus queridos José Manuel, nós vamos cortar o fornecimento de sinal para ti, ô Cláudio. Né? Manuel Jesus vai lá, mas José Manuel, por favor. Padre Valdeir e Padre Kefren e Lupe. Maria de Lourdes Almeida, boa noite, um abraço a todos. Maria de Lourdes estava de aniversário dia 7, completou 87 anos. Querida Maria de Lourdes, depois no final a gente vai pedir uma benção aos padres, né? E nós vamos pedir uma benção especial para ti também. Vitor Moraes, boa noite, Deus abençoe. Sérgio Eis, boa noite, forte abraço em todos. Sou irmão do falecido Padre Flávio. Grande abraço, Sérgio. Obrigado pela audiência. Daisy Rodrigues, nossa ministra ali da Picrespo, né? Boa noite a todos. Cláudio Borba Lemes, chavante. Isso não era necessário ser dito, Cláudio. Podia dizer que era o torcedor do Pelotas, né? Sônia Rodrigues, boa noite, irmãos, paz e bem. Sérgio, irmão do Padre Flávio Weisman. Isso mesmo, Padre Flávio Weisman, querido, de saudosa memória. Né? Depois, Cláudio Borba Lemes dando risada, né? Bom, o Vander Madeiros, forte abraço. Jesus e Padre Valdeir. Andrei Thomas, nosso amigo. Boa noite, queridos professores e presbíteros. Nádia, meu querido Padre Valdeir, sua bênção e muita saudade. Cláudio Borba Lemes, Manuel Jesus. Tá, pode continuar assistindo. Roselaine Franco, também mandando, dizendo que está sorrindo. Maria de Lourdes, obrigada. Oca Mesquita, Manuel, vou te cortar também. Não a Oca, sim a Oca. Hehe, tá bem. Rosane Vitória, Padre Florencio, beijo, família Baneiro. Cândida Fonseca, boa noite. Queridos Padre Kefren, Padre Valdeir, Lupe, Professor Manuel Jesus e todos que acompanham. Nossa, isso é muito bom. Esse é o carinho que a gente recebe todas as quartas-feiras e que agora a gente está repassando para vocês e que a gente está sendo acompanhado, né, de diversos lugares, tanto da diocese quanto de fora dela. Padre Kefren, eu já conheço o Padre Valdeir de outros carnavais e sei que se a gente deixar ele falar, ele fala 3, 4 lives de uma vez só, né, Padre Kefren? Então a pergunta agora é para o senhor, Padre Kefren. Padre Kefren, o senhor também, junto com o Padre Valdeir, chegaram na fronteira. E é uma realidade completamente diferente. Agora o Padre Valdeir estava contando dessa experiência de vocês durante a pandemia. Mas a experiência de vocês numa região de fronteira, que normalmente é uma região mais difícil, né? Próximo ao Uruguai, quer dizer, bem próximo do Uruguai, né? Qual é a interação que tem com o Uruguai e como é que vocês se sentem vindo de outra realidade para trabalhar nessa região? É bem interessante. E, de fato, vamos dizer assim, antes da pandemia, né, que nós tínhamos trabalho pastoralmente, então, como eu sei falar muito espanhol, então ficou muito mais fácil para se comunicar com os uruguaios. Então, para nós, durante a pandemia, isso nos ajudou bastante. A gente sempre trabalhando junto, né? Muitas vezes o Padre Valdeir tinha dúvida, Kefren, me traduz aqui. Traduzia, né? E, de fato, a gente sempre partilhávamos. E é muito interessante que o Padre Valdeir falava sobre ser igreja, a missão, a palavra que nós vivemos durante esse tempo da pandemia nos ajudou muito e crescemos espiritualmente. É claro que no começo, por exemplo, que tivemos que dispensar os funcionários daquela exigência dos trabalhadores e nós e essa foi a nossa experiência como do clero, imaginar estar no lugar dos empregados, temos que cozinhar, temos que lavar, temos que lavar roupa, passar casa, mas gente, é uma coisa que não é de vida de padre. E, além de nós rezarmos juntos, que a gente sempre rezávamos as laudes todos os dias, isso que é bonito, essa nossa convivência, e temos crescido bastante, não é isso, Padre Florencio?
E a gente sempre vivia isso. Claro que a gente tinha humor, a gente ria, cada um tem a sua característica. Como vocês falaram aí, o padre Valdeir tem uma voz trovão, é verdade. Ele chegou, meu Deus, acordou a casa inteira. A casa inteira. Padre Kefren, eu tenho um problema sério, assim, né? Nas minhas palestras, quase sempre, eu digo assim, não entendo um pastor, né, que os pastores têm que gritar para chamar a atenção de Deus. Eu digo, será que Deus está dormindo, né? Falava muito isso. Depois que o padre Valdeir veio aqui para minha paróquia, eu tive que deixar de usar essa imagem, né? Porque eu digo assim, né, eu tenho na minha paróquia um padre que, se tirar o microfone, ele fala para uma quadra inteira, né? Então não tem como, né? Não, mas é verdade. Então, para nós foi uma experiência muito grande. E Jaguarão, que tem uma cultura bem diferente, muito bem diferenciado, mesmo a pandemia começou ali no período da Semana Santa. E se imaginar a primeira vez celebrar a missa sem o público, nossa, foi impactante. A primeira vez, quando celebrávamos, colocava fotografias nos bancos, nós chorávamos, se emocionávamos. É uma coisa assim, muito impactante e, ao mesmo tempo, emocionante, né? Porque isso nos confortava de ver as fotos dos bancos, uma igreja belíssima, do Divino Espírito Santo. Então, de tudo isso, esse tempo que nós vivemos é uma experiência muito bonita. De ser igreja, de ser missão e essa caridade acima de tudo. É isso que eu queria partilhar com vocês. Que bom, que bom. Olha aqui, ó, o Aleph está mandando... A Nádia, acho que já disse, né? Meu querido Padre Kefren, muitas saudades. O Aleph, minhas saudações a todos, em especial Padre Florêncio. O Alcide Silveira, porque entre os outros e aí acaba correndo. Boa noite a todos, em especial aos padres lá da minha cidade natal, Jaguarão. Alcide Silveira de Ávila Neto. Alexandre Luna, boa noite a todos, em especial ao padre Valdeir, conhecido como padre do Vozeirão. Né? Tá bem. Cândida Fonseca e padre Florêncio querido. Claro, Cândida, todos nós estamos achando que essa imagem que vocês estão vendo em casa, dos dois padres mais novos, né, e o padre Florêncio, é uma das mais belas imagens que a gente já colocou no ar aqui pela live partilhando, né? Eu acho que foi uma excelente ideia dos padres de se colocarem os três que estão trabalhando em Jaguarão, né? Porque a gente tem muita história de Jaguarão, né? O próprio padre Valdeir tinha estado já trabalhando em Jaguarão, né? O padre Florêncio tinha estado anteriormente trabalhando em Jaguarão, e são histórias bonitas, porque do padre Florêncio, por exemplo, é parecido com o padre Olavo, né? Que veio para se tratar aqui em Pelotas e depois quis voltar para Arroio Grande, né? E o padre Florêncio acabou voltando para a cidade onde ele passou mais tempo, né? Mas tivemos também o padre Silfredo, que passou muito tempo em Jaguarão, né? E eu me lembro que ele para nós era uma referência, ele era jovem quando esteve em Jaguarão, e quando ele vinha para Pelotas, assim, para nós era uma alegria, né? Porque eu era seminarista, assim, então, em tempos passados. Bom, eu sou que nem o Valdeir, se eu começo a contar a história, eu não paro mais, né? Cecília Buto, sou de Morredondo, o padre Flávio era um profeta, verdade, Cecília. Rosa Carnim, só registrou. Rosane Vitória, meu professor querido, e a todos, parabéns para todos. Qual é o professor? Deve ter sido Florêncio, né? O Florêncio foi professor da Rosane? Não, a Rosane foi minha querida aluna. Luiz Odilon também mandando um abraço. Boa noite a todos. A Nádia, que trio lindo e amado. Eu também acho, Nádia, é um trio lindo e amado. Leonei registrando. A Moema, nós aqui de Jaguarão somos abençoados por ter esse trio de padres aqui. Concordo com vocês. E aproveitem bem, né? Tirem deles o sangue, suor e a cerveja. No caso dos padres é o vinho. É o vinho, né? O sangue, suor e o vinho. Carmen Calvete, que o padre Valdeir citou mais cedo. Nossos padres queridos, a Regiane Rosa, padre Florêncio, que alegria ver o senhor, abraços. Roselane Franco registrando. Pano Miguel, padre Valdeir da Paixão Silva, tem a voz do Cid Moreira. Só faltou falar boa noite. Não faz isso.
Não faz isso, Miguel. Agora é que ele vai ficar convencido, né? Agora é que a gente está arrumado. Elinara, eu agradeço imensamente essa oportunidade de poder vê-los por aqui, pois estamos muito longe, é difícil estar aí. Agradeço o carinho dos padres Kefren, Valdeir, Ricardo, Patrícia, com o nosso querido padre Florencio, que esta missão continue sempre. Grande abraço. Que bom, Elinara. Clair Fonseca, boa noite. Alan Sampaio, boa noite. Giselda, boa noite. Rosa Camin, que alegria poder ouvi-los e matar saudade de vocês. Seu Lupe, meu chefe, siga. Nós tivemos aí também, passou nos comentários também o registro do padre Wilson e padre Martinho. Também deixaram uma mensagenzinha. Né? Também me fugiu também já. Mas não estou boicotando vocês. Padres, eu tenho comentado todas as lives, quando a gente pergunta aos padres, a gente sempre tem uma pergunta assim que a pandemia meio que vai fazer com que a gente, e autores dizem isso, né, que a gente vai voltar ao essencial. A gente vai deixar de fazer muita coisa que fazia e voltar ao essencial, né? O que vai ser o essencial da nossa fé aí que nós vamos voltar a fazer em Jaguarão e centrar nossa força naquilo que é essencial? Tem alguma previsão, assim, por aí? Sabe, Lu, que essa tua fala é bem interessante. A gente tem até comentado algumas coisas. O que é essencial? Por exemplo, as pessoas me perguntam, pai, os nossos vão voltar? Eu falei, aqueles que têm fé e que compreenderam a nossa missão, vão. Então, na verdade, Jaguarão, mesmo sendo fronteira, ela tem uma particularidade diferente, assim. É um povo de muita fé. Da nossa arquidiocese é uma das cidades assim de muita expressão nesse sentido e de muita devoção também. Isso. Claro que é um histórico, não é uma coisa de agora, assim, de expressão de fé muito marcante e que não é só uma devoção, mas é uma vivência de fé concreta. Diante disso, eu tenho dito algo que eu aprendi lá no seminário, que falava, o padre Romulo dizia que o essencial é sempre o mais importante, que liberta, o secundário que escraviza. E por isso o essencial é o Cristo. Aquele que entende e compreende a missão de ser cristão na vivência do Cristo vai estar conosco. Então, claro, a gente não tem muito essa... Não é que a gente está sendo um pouco modesto, assim. Mas quando a gente se preocupa com o retorno, não tem sido a nossa preocupação. A gente tem se preocupado muito naquilo que é fazer o hoje acontecer. Como que eu respondo a essa realidade? Entendendo que amanhã ou depois vamos ter que dar respostas. Mas nos tranquiliza a experiência, o retorno do nosso povo, né? Que é muito interessante, assim. Isso que o padre Valdir colocou agora, durante a pandemia, nós percebemos, por exemplo, Corpus Christi, mesmo não abrindo aglomerações, mas a gente percebia a fé do povo ao sair na rua com carreata. É impressionante, de chamar a atenção, as pessoas saindo da janela, a gente pediu a bênção, é impactante, mas de fato a fé do povo é impressionante, e Jaguarão é uma outra realidade. Isso que o padre Valdeir colocou aí, isso é muito bom, colocar esse tempo, né? Isso. Sabe que uma outra coisa, só rapidinho, Diga. Que essa questão da fé, e ela tem que se tornar algo concreto, né? Isso. Até quando a gente compreende que a nossa fé vem da pregação, isso, e a pregação vem da palavra de Deus, isso, que é um convite a essa vivência. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Tá, mas como é que é isso concreto na vida? Essa experiência que isso tem nos deixado mais tranquilos, assim. Por exemplo, generosidade de partilha de dízimo e tantas outras coisas. Mas fala, padre. Você perguntou se eu queria dizer alguma coisa. Eu teria tanta coisa para dizer que vocês iam cansar. A história de Jaguarão é grande, quase que uma vida. Eu vim para cá em 64. 64, isso. Sabe o que é isso? Vim de novo a segunda vez. Vim de novo a terceira vez. Quer dizer que entre as minhas mães de nascimento, acho que está também Jaguarão. Em segundo lugar, pelo menos. Por isso, eu amo muito vocês, povo de Jaguarão. Povo de fé, povo de muita caridade.
ou assim de muita benevolência, sobretudo para com todos, os de fora, os que chegam, os que saem. Eu quero dialogar com vocês e continue, porque o Espírito de Deus, esse Espírito de Cristo, ele nos ensinou a fraternidade. E essa fraternidade deve nortear sempre a nossa vida de cristão. Quem manda em nós não somos nós mesmos, é a irmandade, é a fraternidade, é o Cristo, sobretudo com Deus em nós. Amém. Amém. Nós temos Amém. uma, Vai, Lupe? nós temos uma foto que eu vou pedir para o Thales colocar para nós, se ele puder. Uma foto histórica aqui. A gente tem a ideia que seja mais ou menos de 64, mais ou menos 66. Essa foto é bem à esquerda. Nós temos o Padre Florencio, ao centro ainda Padre Jaime, né, Dom Jaime como padre, e aqui mais próximo é o Padre Capone, né, na Nossa. Matriz do Divino. Nossa, em Jaguarão. Incrível. Você consegue ver? É. O Se eu Capone tenho- era pároco da Imaculada. Ah, é. O Padre Capone também passou por Jaguarão, né? Sim. Também, né? É isso mesmo. Tem Mas uma essa coisa foto. interessante que o Padre Florencio me fez lembrar uns dias atrás que o Padre Capone, nesse tempo, ele dirigia o Instituto de Menores. Ele pegava um aviãozinho e ele ia a Santa Vitória e a Pelotas de avião, não era de carro. Ah, Sabe? que mordomia! Para atender o Instituto de Menores e tal, aí pegava o Sim. avião emprestado das granjas e iam até Pelotas, iam até Santa Vitória. Claro, Tá ótimo. É Tá uma ótimo. realidade muito diferente, né? Assim. Mas lembrando essa foto. Não, mas tranquilo, essa foto é histórica. Eu não sei se o Padre Florencio tem essa foto. Será que Não, tem? acho que ele não tem, mas ele recordou bem, porque ele falou aqui dela aqui. Ele lembra bem até, ele falou assim da igreja. Não, depois o Lupe consegue uma cópia ao menos, né, Lupe? Vamos mandar sim. Com certeza. Por favor, a gente agradece. Sim, sim. Helenara, Padre Florencio passou por muitas cidades. Lembro com saudades de Guadalupe, onde foi comemorado seus 50 anos de sacerdócio. Foi lindo. Érico Nieto, boa noite aos padres queridos de Jaguarão. Érico Nieto de novo, padre, tá bem, ele corrigiu. Cândida Fonseca, agora sim que o Valdeir vai ficar convencido. Mas não estrague a voz do Valdeir. O Cid Moreira tinha a voz de caverna e o Valdeir de trovão. Obrigado, Cândida, obrigado. Cândida, por favor, Cândida, não dá corda, Cândida. Aí a Cândida manda dizer assim, ó, Valdeir Boanerges, que é o cantor, né? Sim, sim. O cantor aquele, né? Não, tá bem, tá bem. Armando Alfredo Jaekel assistindo, abraços. Valdir Souza, boa noite. Elenir, um abraço para o Padre Florencio. Érico, Padre Florencio sempre sabe as suas palavras. Carmen Calvete, amado Padre Florencio, Jaguarão lhe ama. Olha aí, Cândida Fonseca, Padre Capone é fantástico. Helenara, ele tem uma paixão por Jaguarão, também fico feliz. Minha mãe nasceu aí, para nós difícil por ser muito longe, mas sempre junto em orações. Admiro como ele lembra de detalhes. Fico feliz também por ele ser tão amado por esse povo. Adriane Fonseca, boa noite. Depois a Maria Fani, que alegria ver meus amigos amados, Padre Florencio, Padre Valdeir, Padre Kefren, abraço. Cândida Fonseca, não é cantor, é a voz de trovão. Tá bem, olha aqui, ó, deixa vocês dois, porque eu quero falar com o Padre Florencio. Padre Florencio, está me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Ah, Feliz então tá. Como? Feliz de estar aqui com vocês. Ah, que bom. Feliz sobre o nosso povo. Coisa boa. Quando os meninos colocaram para o senhor falar, eu tinha pensado que num determinado momento, a gente está indo quase para o final, de que o senhor ia nos contar uma história, porque o senhor é um dos grandes contadores de história, né? Tem uma história de Jaguarão que o senhor possa nos contar? Uma história daqui que o senhor queira contar. Olha, histórias são muitas, agora selecionar de repente é mais difícil. É? Mas talvez o que eu possa contar é que eu saía no início como um tio meu, que era padre também no Rio Grande, e uma vez, de fato,
andando de Fight, fomos atravessar um riacho, eu errei a estrada, saí do lado do barranco, e o tio caiu no meio da água. Derrubou o tio. E ele só gritava, me atira o rei. Então, ele chega, uma chega. Padre Florencio, eu não queria ser seu sobrinho, Padre Florencio, para não fazer uma coisa dessas. Não, 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 não. Padre Valdeir, voltando à questão de Jaguarão, né, e que bom, porque uma das nossas intenções com a live era mostrar para a população de Pelotas, para a população da Diocese de Pelotas, o que se faz dentro da Igreja de Pelotas. Né? Vocês vinham com um trabalho já de mais de 1 ano. O senhor vai completar agora, no final do ano, 2 anos que está em Jaguarão, né? Sim. Então, o que lhe causou assim de impressão fora da pandemia, trabalhar numa realidade como Jaguarão, depois do senhor ter passado por Santa Terezinha, pelo Porto, pelo seminário e assim por diante? Não a pandemia, mas assim, a realidade diferente da fronteira. Então, na verdade, que eu sempre, quando o Padre Kef chegou, até que ele não conhecia a fronteira. Isso aqui para ele, claro, o Padre Kef, toda a realidade é nova, mas a fronteira era muito diferente do que ele imaginava. E o que me alegra muito de estar aqui, de conviver com o povo de Jaguarão e de ser igreja com eles, é por eles serem diferenciados, assim. Cada lugar tem a sua particularidade. Aqui é um povo que responde muito, assim. Não que os outros não respondessem, mas a realidade de Jaguarão, e por isso esse ser igreja que o Padre Kef estava dizendo, é isso que o encanta até. O Padre Kef fica impressionado, por exemplo, vamos fazer uma procissão em Pelotas, e no Corpus Christi do ano passado, a gente tinha mais de 3.000 pessoas na rua, e aí o interessante, assim, eu carregando o Santíssimo, o policial do meu lado, o policial militar, aí querendo falar comigo, e as ministras meio com medo de deixar, e eu falei, não, deixa ele chegar perto. A pergunta dele era assim, padre, como é que nós vamos dispersar esse povo? O medo dele, porque eles eram só 3. Claro, é uma realidade muito diferente. Por exemplo, a gente nesse tempo, agora na pandemia, claro, na Semana da Família, a gente fez encontros. Então, tudo que você propõe, o povo responde muito. Nós fizemos encontro da família, onde o padre fazia meditação com as pessoas. O que nós estamos fazendo com o encontro bíblico? Propostos para este mês, agora já é o 6º encontro bíblico. E a gente está fazendo toda semana. Senta os padres, mais os cuidadores, e a gente faz o grupo bíblico como uma família e transmite para as famílias. Então, as famílias celebram conosco. Então, é um lugar diferenciado que as pessoas respondem. Por isso que eu falo, a cada realidade tem uma particularidade. Se você me perguntasse, Padre Santa Terezinha, eu saí daqui, era vigário da paróquia aqui, morava nessa casa até, e já me achava padre. Quando eu cheguei na Santa Terezinha, eu quase fiquei louco, assim, porque aí eu fui entender o que era um ser padre numa dimensão, numa cidade maior, onde eu tinha 15 comunidades e era sozinho, era assim, então era muito diferente, assim. Então, cada etapa foi um tempo, mas estar na fronteira também é muito bom. É uma realidade, assim, que enche a vida de alegria de ser padre, assim, e como presbítero, essa alegria que o Padre Florencio tem e que fala, esse amor, mas é muito forte isso. A gente se sente pertença. Parece que o Dom Jacinto gosta de usar a expressão que é o povo que toma posse do padre, não o padre que toma posse da paróquia. E aqui isso é muito forte, sabe? Então você se torna presença nas famílias, na vivência das pessoas. Por exemplo, assim, eu fico muito impressionado, assim, que eu encontro com outras pessoas até que não são católicos ou de outras igrejas e param para falar com o padre. Ô padre, você lembra de mim e tal? E eu tenho um amigo que eles chamam ele aqui de bispo, que é da Igreja dos Mormons, que é o Moisés, assim, por exemplo. A gente fez muitas coisas juntos. Ele fez máscaras, algumas costureiras da Igreja Católica costurou para eles, e a gente fez uma parceria. Então, assim, quando você percebe, assim, torna uma dimensão um pouco maior, que extrapola o eclesial, e se torna um diálogo até interreligioso, onde a gente se torna família até juntos, assim, sabe? É interessante. Então, aqui tem algumas particularidades da fronteira que são coisas muito boas, assim, que poderíamos ressaltar. Mas essa situação, por exemplo, do grupo bíblico é algo incrível. A gente começou para tentar fazer o povo participar juntos e percebemos como é bom estar junto, assim, né? Diferenciado, com certeza. Diferenciado.
A Carmen está mandando um abraço a todos, a Maria Fania, ao Lupe, Manuel Jesus, muitas flores, estendido também aos padres. Cândida Fonseca, conte a história como o padre Severino, diz a Cândida, né? Patrícia, boa noite. Boa noite, paz e bem. A Patrícia, Maria Fania registrando, a Jandina, Padre Florencio, que bom vê-lo, Deus o abençoe. Virgínia Rodrigues, abraço ao Padre Florencio, da Virgínia e do Reneu. Cláudio Omar Oliveira, abraço ao Padre Valdeir, Kefren Florencio, parabéns Manuel e Lupe pela live. Sagrado Coração de Jesus, abençoe a todos. Depois, vamos ver na sequência. Isaira, né? Abraço ao querido Padre Florencio, acompanhei ele nas missões populares aqui em Canguçu. A Cândida Fonseca, vocês três cativam qualquer comunidade, muito queridos. A Tanise, muito boa live, somos abençoados em tê-los conosco em Jaguarão. A Cândida, queridos, eu sei que vocês apoiam a pastoral carcerária aí, Deus abençoe vocês. Marcelo, um grande abraço e um beijo para minha mãe, Regiane Afonso, abraço a vocês. A Cinda Silva, abraços, Padre Florencio. Lupe, meu amigo, vamos lá. Nesse sentido de apresentar para a nossa arquidiocese um pouco da realidade pastoral, quem sabe vocês poderiam comentar um pouquinho qual é a estrutura, que quantidade de comunidades que vocês vão pensar em épocas normais, né, que são atendidas, quantas comunidades tem aí em Jaguarão, são 2 paróquias, né? Como é que é essa divisão e atividades pastorais, movimentos, como é que funciona por aí, padre? Então, nós formamos 2 paróquias, a paróquia da Imaculada Conceição e a paróquia do Divino Espírito Santo. Somando as duas, são 15 comunidades que nós atendemos. Dentre elas, são 8 dentro da cidade e o restante é considerado interior, que são ali 7, 6 que a gente tem, porque está muito próximo. E, claro, a única diferença deste tempo, no tempo normal, a gente tem as realizações das celebrações, as catequeses nas comunidades. As comunidades aqui são muito bem estruturadas também. Elas têm, assim, de forma especial, as comunidades da cidade, assim, uma participação viva e eficaz na família e na questão de ser igreja. Claro, neste tempo, como a gente tem algumas comunidades que não tem um plano de contingência que atende à vigilância, nesse momento a gente só celebra no Divino Espírito Santo, com participação de público. Ou seja, nós fizemos 4 celebrações no final de semana, onde pode no máximo 30 pessoas, que é a regra para todo mundo, mas nesse momento as comunidades estão sem celebração, mas nem por isso perdeu a vida. Por isso que é interessante falar assim, até o zelo pelas comunidades. Eu chego nas comunidades, estão limpinhas, estão bem cuidadas, assim. No primeiro momento a gente ficou preocupado, motivou, mas assim, só para entender. Então, formamos as 2 paróquias. Claro que há administrações financeiras separadas, mas o agir, o ser igreja e a pastoral acontece muito junto. Não há uma separação, assim, sabe? Tudo faz muito próximo, assim. Claro, por exemplo, na matriz do Divino, na paróquia do Divino, a gente tem o serviço fraterno. Aqui nós temos a pastoral caridade. Quando criamos o projeto Prato Cheio, isso fundiu em uma coisa só. E todo mundo trabalhava junto. Então, essa é uma realidade interessante, assim, sabe? Então, nesse sentido, se no passado tiveram algumas dificuldades, que é histórico, agora não. Agora se faz muito junto. É tanto que os horários da Paróquia da Imaculada acontecem na matriz do Divino. São coordenadas liturgias, equipe de liturgias. Então, é tudo dividido dentro da matriz. Então, isso é uma realidade diferenciada, assim, onde a gente tem essa opção de ter 2 paróquias, mas, ao mesmo tempo, um caminhar e um ser igreja juntos. A gente costuma dizer que somos a família igreja, somos de Deus. Aquilo que já começou lá na paróquia de Santa Terezinha, que o Manuel deve ter escutado várias vezes, e tem até hoje o slogan, né? Somos da família de Santa Terezinha, somos de Deus. Isso é muito forte também. Já era um mantra aqui pela Santa Terezinha, né? Era um mantra. Era um mantra. A Cândida está fazendo fofoca. Eu queria meio que encerrar com o Padre Florencio também, depois tinha uma pergunta para o Padre Kefren, mas ela diz assim, a Cândida Fonseca, Padre Florencio, é verdade que o Padre Severino matava os gatos dos vizinhos por aí? Ele matava os gatos do vizinho ou não? Isso é história conta, agora eu não posso confirmar. Os gatos já morreram, né, padre? E o padre também, né? Então, não tem. Cândida, tu tá impossível, né? Mandando uma pergunta dessas.
Maria Beatriz da Silva Ferreira, tia Bia, belo testemunho dos padres jovens, acompanhando e cuidando dos irmãos padres mais idosos. Isso é fraternidade vivida. Grande abraço a todos. Verdade, verdade mesmo, assim, né? Valdir Souza, Manuel Jesus, muito boas suas lives, parabéns. Obrigado, Valdir. O Hélio, nosso diácono aqui da vila, era o Jesus Lopes Madruga, aqui da Santa Terezinha, né? Que bom ver esses amigos queridos nesse bate-papo legal nessa noite. Abraço fraterno, de maneira especial, aos queridos padres de Jaguarão. Obrigado, Hélio. Bem-vindo, né? Acho que é a primeira vez que o Hélio manda recado. A Cândida, obrigado, queridos padres, por terem mandado 4 cestas de alimentos para egressos daqui de Pelotas no mês passado, que eu acho que foi o que o padre Valdeir falou a respeito da questão da pastoral carcerária, né? Ajuda. Padre Kefren, nós estamos chegando ao final da nossa live, a gente faz entre 45 minutos e 1 hora, mas eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, nessa relação que o senhor tem agora com o Valdeir, né, que ao menos para mim aqui na Santa Terezinha foi uma relação muito fácil, muito tranquila, né, a gente se dava bem, seguidamente eu tinha o prazer de receber ele aqui para tomar chimarrão no final da tarde, né, e o padre Florencio também, seguidamente vinha aqui em casa, em função de questões de comunicação, mas a sua experiência com relação tanto à convivência com o Valdeir, quanto à convivência com o padre Florencio? É bem interessante, de fato. Primeiramente, assim, eu queria dizer que eu cheguei em Pelotas em 2016, né? Então, em 2016, eu fui trabalhar em São Lourenço do Sul. A primeira vez, depois que eu convivendo com o padre Darvan, com o padre Valmir, a pessoa que chegou lá para nos visitar foi o padre Florencio. Impressionante. Para mim, eu fiquei encantado com ele vindo de ônibus e contava o seu livro, a poesia. Essa foi a primeira pessoa que eu conheci, que nós aprendemos aqui, o decano, né? Decano, a experiência de um sacerdote fantástico. Bom, mas aí só fui conhecer de fato quando eu cheguei em Jaguarão. Quando eu estava em Pelotas, na Igreja do Porto, eu conhecia o padre Valdeir algumas vezes, mas antes não tinha muito contato. E aí, para mim, foi uma surpresa, porque chegar em Jaguarão, sem conhecer ambos os padres verdadeiramente, como foi bom. Foi muito divertido, bastante, apesar de que eu e ele ficamos competindo quem é mais jovem. Eu não vou e afinal, quem é mais jovem? Então, assim, embora que nós temos idade diferente, embora que padre Florencio tenha mais tempo de sacerdote, eu estou no meio, com 16 anos de padre, e o padre Valdeir tem pouco tempo, e essa foi uma experiência fantástica. E essa nossa convivência, claro, a gente se divertindo, e temos uma união, como o padre Florencio acabou de falar, esse espírito de irmandade, o nosso clero, né? Aqui, de fato, a gente sempre procurou, eu aprendi muito com o padre Valdeir também, que a gente precisava, essa não é minha paróquia, não é nossa paróquia. Não, aqui a gente tem que trabalhar junto, a gente reza junto, até Dom Jacinto mesmo disse, trabalhar junto é divino. E é de fato, e nós temos colocado em prática tudo isso. E é muito interessante o trabalho que nós fazemos pastoral, a pesquisa, a encomendação, a direção espiritual, mesmo durante a pandemia, isso tem ajudado bastante crescido. Essa experiência que nós vivemos, apesar de que eu seja nordestino e o mineiro, pense, daria certo, ainda mais com um italiano aqui. Com um gringo. Fantástico. Com um gringo, tá bem. Olha aqui, ó, Verônica Pereira, abraço aos meus amigos Padre Valdeir e Kefren, aqui de Macaé, Rio de Janeiro. E também a Gilca Carvalho, assistindo aqui em São José, Santa Catarina. Adoro o Padre Valdeir e o Padre Kefren. Olha, eu sabia que o Valdeir tinha fã-clube por aí, Padre Kefren, o senhor também pelo jeito, né? Carme Calvete, nossos padres são uma bênção, os demais a gente já acompanhou. Lupe, tens mais alguma questão? Não, só
agradecer, começa comigo, né? Pode ser. Isso. Só então vamos fazer o ritual, né? O Lupe vai fazer o encerramento, eu faço, e nós vamos pedir que vocês três deem uma mensagem e deem uma bênção no final da nossa live. Pode ser? Tá bem? Lupe, por favor. Quero agradecer muito aos padres que se disponibilizaram em conversar conosco nessa noite. Foi recorde de audiência. A Globo até vai entrar em contato, acho, para saber o que está acontecendo, que estão perdendo a audiência da novela. Mas foi uma live muito agradável, muito bom. Foi ótimo. A gente está com saudade de poder viajar até Jaguarão, né? Já que não deu para ir fisicamente pelas redes, então a gente pôde participar e se encontrar e partilhar um pouquinho desse momento. Eu vou aproveitar e, lembrando, semana que vem, na próxima quarta, nós vamos para o outro extremo da diocese, nós vamos até São Lourenço conversar com os padres oblatos, né, a congregação de padres que está lá em São Lourenço, Padre Wilfrido, Padre Charles e Padre Jean, vão estar conversando conosco. E também, tanto São Lourenço quanto Turuçu, né, são os padres que atendem as duas paróquias. E aproveito para pedir, também incluir nessa bênção que os padres darão no final, pedir que eles incluam também a oração dos meus pais, que hoje estão fazendo 37 anos de casado, no dia de hoje. Então, que eu possa também incluir eles na oração. Né? Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Obrigado, Thales. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa noite. Tem real dentro? Tem real. Olha, tem bastante gente ainda, como disse o Lupe, a gente atingiu um bom número de pessoas acessando e de muitas mensagens, a gente ficou ainda com algumas mensagens, aquelas que eram pessoas que repetiram assim, a participação, eu deixei um pouquinho de lado, porque nós não íamos conseguir dar todas nesse tempo. Eu vou pedir para o Thales, por favor, Thales, enche a tela só com a imagem dos padres, por favor. Vamos ver se o Thales está nos ouvindo, assim, acompanhando e dá para ele encher. Pode encher a tela se tu conseguir, Thales. Não precisa? Tá bem, tá bom assim. Ótimo, perfeito. O que eu estou querendo fazer nessa minha despedida de vocês hoje? Né? Mostrar uma imagem de carinho. Na verdade, aquilo que foi dito, que a tia Bia disse, que outras pessoas disseram, de que dois padres jovens, né, e realmente são jovens, não importa a idade deles, né, estarem convivendo juntos e estarem com o padre Florêncio, né, que é uma pessoa já idosa, né, e nessa companhia, onde estão fazendo orações, onde estão fazendo a convivência, né, onde estão atendendo a sua paróquia, é algo assim que eu não imaginava ver hoje à noite. Né? Nós tínhamos convidado o padre Valdeir, e o padre Valdeir trouxe junto, né, os seus companheiros de atividade de Jaguarão, no que ele fez muito bem. Eu acho que foi uma questão criativa, e não só uma questão criativa, foi alguma coisa que foi exemplar nesse tempo de pandemia. A gente está com tantos problemas, as pessoas estão enjoadas de estar dentro de casa, porque a pandemia trancou as pessoas dentro de casa, então deixou, assim, muitas vezes, alguns irritadiços, assim, então, por qualquer coisa estão se irritando uns com os outros, né? Os padres estão nos dando um exemplo, né? Que bom, que bênção foi hoje ouvir vocês três, né? E especialmente o padre Florêncio, né? Porque os padres, como eu disse, o Valdeir eu já conhecia, o padre Kefren, né, é a primeira vez que eu converso com ele, mas o padre Florêncio é uma referência dentro da igreja em Pelotas, né? É uma pessoa pela qual eu tenho muito carinho, né? Ele esteve em muitos momentos no seminário conosco, ele esteve nas paróquias e ele procurou sempre apoio, né, que a gente na comunicação desse apoio, né? Ele sempre foi o que a gente chama de figuraça. Então, padre Florêncio, obrigado pela sua vida, obrigado pela bênção da sua vida, tá bem? Lupe, por favor, troca a tela agora, tá bem? Tá. Eu vou pedir, Thales, desculpa, Thales. Eu vou pedir ao padre Kefren, ao padre Florêncio e ao padre Valdeir que deem as suas mensagens e que deem uma bênção final a todos nós, especialmente as pessoas que estão em casa, e a Maria de Lourdes, que esteve de aniversário, e os pais do Lupe de aniversário de casamento. Por favor. Uma mensagem, cabeça juntos. Bem, quero deixar uma mensagem para todos vocês, os que nos assistem nesse momento, que não se assustem durante esse tempo da pandemia. Esse tempo da pandemia é um tempo de graça, é um tempo de reflexão.
E hoje, na leitura de São Paulo aos Coríntios, nos diz assim, vivam como se não existisse. Né? Viver com a esposa como se não tivesse com a esposa, que não... Enfim, em resumo, é isso que eu quero dizer. Viva no tempo da pandemia como se não tivesse pandemia, mas concentre Cristo em nossa vida. Cristo caminha conosco. Nós não estamos sozinhos, disse o Papa Francisco na Semana Santa. Então, é preciso abraçar esse coração de Jesus e, sem dúvida, não podemos deixar de lado Nossa Senhora. É aquela mãe que fazia tudo o que ele foi disser. Então, Nossa Senhora tem que caminhar conosco e a gente sempre anda com um texto na mão para mostrar que esse testemunho de cristão e apaixonado por Maria. E Maria é tudo na nossa vida. Então, não tenhas medo. Siga adiante. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês. Obrigado, Padre Kefren. Padre Valdeir. Então, eu quero agradecer de forma muito especial essa iniciativa. Eu tenho tentado acompanhar assim algumas vezes e é uma alegria muito grande, foi uma bênção para toda a igreja. E quero dizer para todas as pessoas, a certeza daquilo que a gente celebrava no final de semana. Deus é Emmanuel. Ou seja, é um Deus conosco. Nessa alegria de caminhar, na alegria de sustentar. Não tenham medo de rezar o sofrimento, as angústias, mas nunca percam a esperança, pois eu estarei sempre convosco. Amém. Essa é a nossa certeza de fé. Então a gente toma posse disso e assume isso para a nossa vida. E Amém. Quero dizer também que eu sou muito grato de conviver com os padres. Os padres são muito bons, assim. E é uma alegria diferenciada. Assim, o nosso decano, o Padre Kefren, que é o cozinheiro, vocês não têm noção de que esse homem faz. É uma alegria, assim, é uma casa boa de conviver. Assim. Deixa passar a pandemia. Deixa passar a pandemia que nós vamos visitar vocês. Pode vir, pode vir. Padre Florencio, por favor. Pode dizer uma mensagem, assim, o que o senhor quiser dizer. Olha, a mim, que cabe dizer, feliz Jaguarão, que desde o tempo que foi fundado sempre teve padres bons. Desde o padre João Temudo, primeiro pároco daqui, depois o padre Rodrigues. Tudo que sair é devido à fé desses homens que foram conservando no povo, e o povo jaguarense conservou e conserva até hoje. Feliz Jaguarão, parabéns Jaguarão. Eu amo Jaguarão. Amém, amém. Senhores padres, por favor, a sua bênção. Vamos juntos? Vamos juntos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai de infinita bondade, abençoai a cada um e a cada uma dos vossos filhos. Dai força e alegria. Livrai de todos os males e dai saúde do corpo e do espírito. E que essa bênção também se estenda a todos os casais, de forma especial aos pais do Lupe, que celebram hoje o dom do matrimônio. E os abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Padre Kefren. Obrigado, Padre Florencio. Obrigado, Padre Valdeir. Obrigado, Lupe. Obrigado, Thales. Obrigado, amigos que nos acompanharam hoje. Olha, foi uma bênção. Obrigado pelas mensagens carinhosas, assim, de que a live foi, assim, muito carinhosa com a presença dos padres, especialmente do Padre Florencio, em função da história que ele tem, né, passada por diversas paróquias, né? Mas também porque foi uma conversa descontraída, né, com brincadeiras, para a gente poder se informar a respeito de Jaguarão. Garanto que muitas pessoas não conheciam direito como funcionava a paróquia, hoje estão conhecendo. Obrigado. Na próxima quarta-feira a gente volta a se encontrar. Deus o abençoe, Deus a abençoe, Deus nos abençoe. Grande abraço. Até a próxima quarta-feira. Amém.